de forma tão sutil, que o próprio espírito nela empenhado não consegue avaliá-la. Absorto nos múltiplos aspectos do serviço aos seus ideais, o tempo para ele corre celeramente. Em uma curva do caminho mais adiante, tem um rápido instante de retrospecção e mal se reconhecer. Que importa o que ficou para trás? Há tanto o que fazer no caminho. Sorri, satisfeito, e não se detém na contemplação do trabalho. Ama a atividade porque é uma prece constante e sabe que nunca findará a oportunidade redentora. Quem está no caminho, que tarefa lhe caberá? Não pergunta nem vê. Alegra-se em ser elemento ajustado à engrenagem da vida superior. Que valor terá seu trabalho? Não o preocupa, pois sabe que tudo, em última análise, pertence ao Senhor, tanto ele, como a tarefa a realizar, como a inteira criação. Assim sendo, estando também mergulhado nesse conjunto no qual impera a harmonia porque pelo Pai é dirigido, para que se preocupar, se ele somente espera de seus filhos que amem e sirvam? Se diante dele colocou o produto de seu trabalho dizendo: Pai, aí está o que te pude trazer, que mais importa? Se os homens estivessem divididos em vitoriosos e fracassados, não haveria a menor sombra de justiça dentro da vida. São os próprios espíritos que se costumam classificar dessa forma. Entretanto, nenhuma nem outra afirmação tem caráter de estabilidade. Vitória como fracasso são situações criadas pela vontade mais ou menos firme. Quem bem puder compreender, não se julgará jamais vitorioso ou fracassado de forma definitiva. As vitórias são parciais e gradativas dentro da vida, cada uma nos habilita à conquista de outra maior. Reconhecendo essa verdade, saberá que o Senhor é seu pastor e nada o deterá. Sentirá nos diferentes aspectos da vida, mesmo nos que ameaçam deprimi-lo, situações desprovidas de estabilidade, porque a força dinâmica e criadora que leva consigo é capaz de mudar o panorama circundante. Compreenderá, enfim, que ao idealizarmos algum bem, lançadas estão as bases de uma realização concretizada e à proporção que forem sendo afastados os obstáculos e a identificação dos mesmos nada mais significa do que uma orientação a ser dada à vida. O Eldorado da união com Deus é alcançado através do desbravamento dos caminhos virgens do que deverão ser trilhados pelo Espírito em sua própria intimidade. Porém as sugestões do desânimo surgirão a cada passo. Mentes habituadas ao negativismo só poderão afeiçoar-se à ideia de uma generosidade divina, a fluir sem cessar sobre a vida, quando, por esforços continuados de reerguimento, ficar realmente comprovado a seus olhos o imenso envolvimento de amor existente sobre toda a criação. Tantas vezes falirão em sua fé, sofrendo a dor de se sentirem sós, seguida da reação necessária do reajustamento à corrente do pensamento reto, que concluirão ser absurdo entregar-se assim às oscilações do próprio sentimento, quando a grandeza da vida permanece imutável. Compreenderão afinal que nada mais fazem do que arremessar-se à margem do caminho, colocando os olhos à venda da incredulidade na grandeza do próprio destino. A cegueira temporária tanto os molestará que finalmente chegarão a caminhar sem interrupções, cansados de desfazer o nó com que atavam a venda aos olhos. Os olhos da alma são feitos para fitar o alto, para refletir o azul do céu, a claridade de lá irradiada. São feitos para receber a mensagem orientadora da vida, que nos dirigirá para o local adequado ao serviço. Devem ser mantidos límpidos e serenos, para refletirem com clareza as imagens de pureza e felicidade capazes de concretizar na terra a vontade do Senhor. A vitória será alcançada se vos esquecerdes de vós mesmos, lembrando-vos do que sois parte da criação. Assim podereis sentir o amparo do Senhor porque a Ele estareis ligados em união com todo o universo. Paz e amor. Ramatiz. Segunda parte, Estudos com Ramatiz. Capítulo 1. Unificação das correntes espiritualistas do Oriente e do Ocidente. Pergunta:
Agrada-nos imensamente o critério sistematizado pelo qual são aprofundadas as verdades eternas nas obras espiritualistas do Oriente. Sentimos-nos atraídos pelos conhecimentos que revelam da natureza superior da criatura humana. Porém, notamos não existir ainda uma concordância integral entre a filosofia do Oriente e o Espiritismo. Que nos dizeis a esse respeito? Gostaríamos de ser esclarecidos, pois amamos a verdade eterna sob todos os aspectos em que ela se manifeste. Ramatiz, num mundo em que todas as conquistas do progresso resultam de esforços de conjunto, é natural que as verdades eternas também sejam investigadas e analisadas pelas partes que elaboram nesse setor. Assim como a permuta de conhecimento do progresso material alcançado em cada povo beneficia toda a humanidade, o intercâmbio entre o labor espiritual do Oriente e o idealismo cristão do Ocidente resultará numa evolução mais ampla, possibilitando às diversas correntes espiritualistas um ajuste mais proveitoso às condições de vida no terceiro milênio. Seja-nos permitida uma comparação trivial. Quando vos dispondes a preparar um caldo suculento, procurais 3 elementos necessários: tempero, água e legumes. Assim, as diversas experiências que adquiris formam as características do vosso eu, que revelam o cunho ou tempero da vossa personalidade. O líquido indispensável para dar ao caldo a consistência necessária está representado na vossa formação espiritualista. E, finalmente, os vegetais ricos de vitaminas são constituídos pela seiva existente nos frutos que colheis no atual movimento espiritualista, cuja liderança está afeta ao espiritismo, que é o cristianismo redivivo em virtude de sua substância exalar a essência das verdades eternas interpretadas em espírito e verdade. Assim como a reunião daqueles 3 elementos forma um alimento integral, as correntes espiritualistas do Ocidente e do Oriente formarão um alimento espiritual capaz de fortalecer as consciências de maneira mais completa. Os pioneiros do novo movimento cristão devem empenhar-se nessa unificação, sem quaisquer particularismos, porquanto existindo um só Deus, esta realidade não comporta limitações nem divisionismos. Ao homem deste fim de século caberá a tarefa de congregar os fiéis isentos de fanatismo, no sentido de deixarem aos que herdarem a terra uma comprovação de que, mesmo através do tumulto e das aflições do fim dos tempos, houve uma legião de seres que, num esforço de equipe, legam ao futuro uma síntese de tudo que a humanidade aprendeu de útil e construtivo quanto ao grandioso destino espiritual que está reservado ao vosso planeta, na conquista de mais um grau sideral a caminho da evolução. Pergunta: a que devemos atribuir o fato de que, embora a filosofia do Oriente não se harmonize ainda integralmente com os espiritualistas do Ocidente, estes sentem por ela uma grande atração? Ramatiz: a espiritualidade do Oriente é como um facho de luz que os atrai docemente à meditação e à compreensão da possibilidade que tem o homem para evoluir, como se esse facho luminoso se deslocasse mais para o alto à proporção que o discípulo dele se aproximasse. Entretanto, essas almas que, embora filiadas ao espiritualismo do Oriente, já sentiram a beleza dos ensinamentos cristãos, sabem que não podem caminhar fascinadas por essa luz que as atrai, mas antes devem atentar para os irmãos que, à sua volta, necessitam de amparo e esclarecimento. Reconhecem que, assim como o espiritualismo do Oriente é semelhante à luz do luar que encanta e eleva o espírito para as considerações mais puras da existência, o cristianismo é como o sol que infunde vida e calor na renovação espiritual realizada sob o influxo de uma claridade nova. E que, ao homem do futuro, já não será necessário a reclusão nos ambientes consagrados para dar expansão aos valores do espírito, pois saberá valorizar tanto o serviço espiritualizante da caridade fraterna à luz do dia, como as profundas cogitações do espírito sob o brilho das estrelas. A era do amor, em sentido cósmico, tem sido edificada por partes. Primeiro era preciso investigar seus fundamentos e sua objetividade. Por isso, durante os séculos os espíritos sedentos de luz encarnaram no Oriente,
aprofundando-se no estudo e adquirindo vibrações puras de sintonia com a fonte da vida. Em seguida era preciso aprender a sentir o amor e agora, eles dispostos a cooperar nas obras que estão sendo estruturadas no Ocidente, condicionadas a uma fraternidade amorosa, de amplitude coletiva. Assim, os espiritualistas do Oriente e os do Ocidente, irmanados pela afinidade de suas intenções, terminarão por unir-se sem quaisquer restrições, voltados para aquele que desceu ao vosso mundo dando provas edificantes do amor de amplitude universal. A separação de ambas as escolas é apenas teórica, pois assim como nos colégios modernos os alunos mudam de disciplina para alcançarem um grau de conhecimento mais alto, também os espíritos cursam escolas diferentes, porém todos visando a mesma finalidade. Pergunta: no profundo respeito que nos inspiram as ideias alheias, especialmente no que se refere à filosofia de vida, receamos causar choques no setor delicado das convicções religiosas, ao estudar convosco as opiniões diferentes que existem no âmbito do moderno espiritualismo. Muitos julgarão que estaremos lançando discórdia e prejudicando os postulados que a humanidade tem adotado através dos séculos. Que nos dizeis a tal respeito? Ramatiz: para aqueles que estiverem escravizados ao sectarismo, serão inúteis quaisquer esforços para convencê-los de que, na época atual, faz-se mister analisar tudo e cada um seguir o que lhe parecer mais certo. Buscarão todos os artifícios para não serem desalojados da posição em que se encontram. A estes nada perturbará o nosso trabalho, a não ser no esforço de evitar que suas convicções sejam abaladas. No futuro, sentir-se-ão prejudicados pelo tempo que perderam, porém só poderão queixar-se de si mesmos. O bom senso impõe que não devemos deixar de atender aos anseios da parcela maior da humanidade que deseja evoluir, temendo desagradar a minoria que prefere continuar presa a tradições e preconceitos. Os que estão convencidos de haver alcançado o estágio mais alto, na realidade, negam a si mesmos a possibilidade de avançar. Entretanto, os que galgam mais um degrau conquistam uma visão mais ampla. O progresso exige esforço contínuo em busca de mais luz e isto não desmerece as aquisições anteriores, pois na realidade o que se trata é de aperfeiçoá-las como se as olhássemos através de lentes mais perfeitas, para aumentar-lhes as perspectivas. Em todas as épocas o progresso tem encontrado o obstáculo dos que se apegam à ordem em vigor, aceitando-a como o ponto final da evolução. O envolvimento de paz e amor que se fará na Terra não comportará limitações de qualquer espécie. Os que tiverem acompanhado a marcha evolutiva do espiritualismo compreenderão que a evolução espiritual está subordinada à dinâmica de um progresso ilimitado. Pergunta: por sabermos que a verdade não pertence com exclusividade a nenhuma corrente espiritualista, como definir nossa escolha diante de interpretações tão diversas de um mesmo tema? Ramatiz: o homem atual é um Hércules que procura alcançar em prazo curto as tarefas que, por negligência, deixou de realizar em vidas pretéritas. No entanto, apesar de possuir como personagem mitológico a força poderosa que o habilita a grandes feitos, deixou que suas faculdades espirituais, por falta de exercício, se atrofiassem, tornando difícil a tarefa que teria sido fácil se não descurada, a procura do sentido real da verdade. Todos os espiritualistas têm a verdade como fundamento do seu código, pois ela consiste no aperfeiçoamento espiritual do homem, a fim de se integrar nos princípios morais das virtudes superiores. Por conseguinte, o que acima de tudo deve importar é a iluminação e firmeza da consciência no preceito áureo da lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todas as correntes espiritualistas são úteis, porém, de acordo com a sentença evangélica, cada um receberá conforme as suas obras e não conforme a doutrina que haja pertencido. Não importa o caminho que trilhamos, mas sim como nos comportamos na jornada.
e como decorrência lógica das razões expostas, tem judicioso fundamento a advertência de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O amor à verdade isento de sectarismos, o desejo reto de manter-se em união com o bem, o ideal iluminado de ser útil ao próximo sem quaisquer limitações, eis as únicas diretrizes positivas que facultam ao espírito a sua auto-evangelização. Os espíritos enobrecidos na escola do Cristo não foram aqueles que consideraram a sua filiação a uma determinada corrente filosófica como a única âncora capaz de salvá-los, mas os que no mundo enfrentaram as ondas de incompreensão, lutando por salvar seus irmãos que, não sabendo nadar, corriam o risco de afogamento. Os que amam a verdade na sua grandeza límpida, adquirem uma força magnética de atração dominadora que os torna capazes de vencer a luta espiritual. A existência de inúmeras religiões e seitas em vosso mundo e suas divergências é produto da incompreensão humana. À proporção que essa diminuir, o homem concluirá mais facilmente a maneira de unificar as concepções da verdade que possui. Pergunta: por valorizarmos profundamente os ensinamentos espiritualistas do Oriente, lamentamos que não sejam adotadas largamente entre nós certas posturas físicas e mentais que facilitam a ligação, em maior escala, com as correntes superiores do espírito. Que nos dizeis a isso? Ramatiz: certamente que a disciplina mental e física é um fator de importância primordial na conquista de um estado vibratório harmonioso. A alma que se submete a esses exercícios adestra-se para realizações subsequentes. Age como artista que vive um período de intensa preparação antes de colocar-se junto à orquestra para obtenção do efeito maravilhoso de conjunto, que é o coroamento feliz de seus esforços isolados. Assim, também, o espírito que na solidão de suas meditações esforça-se por colocar-se nas posturas mais adequadas para uma afinação superior, faz uma parte importante de sua tarefa, tornando-se com o tempo um virtuoso e capaz de executar belas harmonias junto à coletividade que o recebe em seu seio. É preciso, entretanto, ajustar os proveitos de tais práticas a um sentido ativo no emprego das possibilidades adquiridas, pois todo bem tem a finalidade de ser expandido e a alma só poderá sentir-se realizada quando for capaz de escoar, através de sua mente disciplinada, as doces inspirações do bem, transformando-as em ações que infundam em seus irmãos o amor aos suaves atrativos da vida espiritual superior. Que o discípulo, cuidando dos meios de engrandecer-se, não se afaste do sentido universalista do bem, buscado através de renúncias às próprias conveniências, e tenha sempre em mente o objetivo de conquistar nobres possibilidades para aplicá-las no serviço ao semelhante. Em caso contrário, fechar-se-á em um círculo de elevação mental desprovido da base sustentadora dos sentimentos cristãos de amor fraterno, sentindo-se à vontade somente quando defendido de contatos externos, e ver-se-á privado da mais doce e santa alegria, o serviço sem condições ao bem de seus irmãos. Justifica-se a intensa preparação, necessita-se mesmo com urgência desse esforço individual pelo autoaprimoramento sob todos os aspectos, mas para que traga felicidade ao discípulo é preciso providenciar a imediata aplicação de suas conquistas ao bem-estar coletivo. Capítulo 2. União das correntes religiosas. Pergunta: por estarmos certos de que o único fator que dinamiza as fibras da alma é a prática do amor a Deus e ao semelhante, por que preocupar-nos em harmonizar as diversas correntes religiosas, se em todas pode o espírito evoluir e ligar-se a Deus? Ramatiz: todas as religiões possuem inicialmente a força capaz de torná-las instrumentos da elevação espiritual de seus adeptos sinceros. Esta força é como o núcleo de uma célula atraindo a si os elementos que gravitam em torno. A energia irradiada desse núcleo é real e pura. Os seres humanos que giram à sua volta trazem consigo características negativas e imprimem à célula um ritmo desarmônico. Entretanto,
A força central da fé abraçada por eles continua impoluta em seu valor e quem a ela se ligar em estado de pureza absorverá os benefícios do aprimoramento espiritual. Os espíritos que se beneficiam das forças positivas irradiadas da essência de suas correntes religiosas, amam-nas muito e desejam vê-las livres das impurezas, simbolizadas no citoplasma da célula religiosa e que são os crentes, os elementos humanos imperfeitos e obscurecedores da verdade. Ao subirem a um plano espiritual mais alto almejam libertar o núcleo de sua fé e como identificam que sob aparência externa diferente às outras religiões possuem um foco luminoso de verdades iguais, empenham-se numa luta de esclarecimento geral. Prevêem o efeito de luz que se produzirá quando os fiéis de cada célula religiosa não mais se colocarem como elementos abafadores da claridade central do núcleo da fé. Então, voltam a atuar sobre as criaturas humanas chamando-as à confraternização. Procuram através das comunicações espíritas ou mesmo como elementos reencarnados, evidenciar a cada grupo sectário religioso que, se neutralizarem seus sentimentos egocêntricos, surgirá à vista de todos a verdade única, o amor universal, a polarizar os homens em torno de si. O desejo de harmonizar as correntes religiosas tem o seguinte objetivo: desfazer as divergências superficiais sobre detalhes criados pelos sentimentos egoístas dos homens e mostrar-lhes que o bem e a verdade são uma única vibração, possuída parcialmente por todos que estão a caminho da conquista maior, na qual não haverá separatismo. Por isso, dedicamo-nos neste trabalho a desfazer as divergências aparentes em que se fixam os homens para permanecerem mentalmente isolados, ao invés de se ampararem mutuamente para a conquista da felicidade geral. No momento atual, as religiões são como células desagregadas de um organismo doente, a humanidade terrena. As vibrações negativas do exclusivismo adensam-se de tal forma em torno dos preceitos básicos da fé, que impedem a força positiva e inspiradora de cada movimento espiritualista, de ultrapassar os domínios dos preconceitos de seus adeptos. Assim as diversas correntes religiosas encontram-se desarticuladas e não conseguem uma força conjunta de resistência ao erro. Quando em nome de uma crença alguém se dedica a pregar o bem, lançam-lhe logo em rosto as deficiências da fé em que se apore o crente, impedido de refutá-las. Não tem elementos para provar que a verdade é una. Então vê-se traído pelas forças que deveriam apoiá-lo, porque suas ideias não resistem a um exame lógico e profundo. Não consegue abrir passagem diante das hostes do erro, pois entre as próprias forças que combatem as trevas não há coesão e identidade de opiniões. Baseados nesse fato muitos descreem e outros recrudescem em suas atividades negativas. É preciso provar ao homem do século XX que, assim como a ciência não se desmoralizou e, ao contrário, fortaleceu-se quando substituiu um sistema geocêntrico pelo heliocêntrico, também a religião como ciência espiritual, terá de sofrer semelhante transformação salutar. Aqueles que amam as claridades eternas deverão colocar-se a girar em torno da verdade e não continuar desejando que ela gire em torno de seu mundículo particular. Na compreensão deste fato baseia-se a felicidade do homem futuro. É uma lei a que não se pode fugir. Tornar-se-á ridículo quem desejar entravar o progresso natural da verdade, tal como sucederia a quem hoje afirmasse crer no sistema geocêntrico. O egoísmo e a religião não se coadunam. É uma fase ultrapassada aquela em que os homens se faziam centro da verdade única e obrigavam seus irmãos a gravitarem em torno de si, sob pena de serem condenados. Ninguém mais possui o monopólio das coisas sagradas. O homem intelectualizado despreza quem deseja escravizá-lo a crenças ingênuas, mas acha-se sem rumo, à procura da síntese capaz de coadunar os conhecimentos esparsos e aparentemente contraditórios que possui. Como não consegue filtrar através da própria mente a inspiração que o faria ver com olhos de ver, nega sua submissão ao bem que não consegue harmonizar nem mesmo os próprios adeptos. Eis, em síntese,
as razões pelas quais desejamos aproximar o conteúdo de cada uma destas correntes religiosas, provando que nada realmente existe a separá-las, a não ser o desejo que têm os homens de prevalecer em suas próprias opiniões. Agiremos como quem produzisse uma reação química no citoplasma das diversas correntes espiritualistas ou células religiosas. Em virtude da situação espiritual da coletividade terrestre ter chegado a um ponto que se assemelha ao estado de desagregação de um organismo doente, as forças do bem estão agindo com redobrada intensidade. Faremos o trabalho que nos compete. De acordo com a vontade do Senhor, os núcleos de fé de todas as religiões fundir-se-ão em uma só força central de luz e verdade. Os elementos componentes do citoplasma, isto é, os homens adeptos destas crenças, ver-se-ão em contato recíproco mais íntimo para formar uma só massa citoplásmica, uma só humanidade, a gravitar em torno da verdade única. Nessa transformação, tal será a intensidade da luz que se fará no centro espiritual do planeta, que nada permanecerá obscuro e as trevas causadas pelo egoísmo humano serão desfeitas. Quem desejar conservar-se nelas não suportará a intensidade da luz, vendo-se arrastado aos ambientes sombrios a que sua mente se ajusta. Já vemos próxima a essa modificação salutar. A luz e a verdade constituem um núcleo indivisível. Seus fragmentos, dispersos em diferentes épocas sobre a humanidade do passado, adquiriram tal força que se atraem mutuamente para o destino de unificação, pondo em evidência a vontade do Pai que será plenamente reconhecida por todos os homens. Já não haverá mais adeptos desta ou daquela crença. Haverá homens esclarecidos quanto à única verdade existente, o bem, que terá os argumentos da razão para impor-se tanto a inteligência quanto a sensibilidade. Capítulo 3. O Logos Universal. Pergunta: tendo em vista o desejo de harmonizar entre si todas as formas de interpretar a obra divina, gostaríamos de receber maiores esclarecimentos sobre o que seja o Logos Universal. Ramatiz: os espiritualistas do Oriente denominam a força criadora do universo pelo termo Logos Universal, assim como vós o chamais Deus, os índios, Tupã, os romanos, Júpiter, os gregos, Zeus, os judeus, Jeová, os budistas, Brahma. É a força irradiante responsável pela vida. Dela tudo parte e a ela tudo retorna. Pode ser figurada como o vértice superior de um triângulo. Dele se origina a força manifestada na criação da centelha da vida. Esta centelha, em sua primeira fase de existência, é representada pelo lado descendente à esquerda do vértice superior que representa o Logos ou força criadora. A evolução pela qual passa nesta fase é inconsciente. Na segunda fase percorre a base do triângulo e já tem consciência de si mesma, mas ainda não se eleva pois não está realizada em sua terceira etapa. Nessa última, então, a centelha divina manifestada na forma de vida consciente retorna ao ponto que constitui o vértice do triângulo de onde havia partido e para o qual volta, enriquecida de experiência que a faz elemento ativo, consciente e colaborador do programa traçado para a evolução geral, dentro do mesmo ciclo que acabou de perfazer. O Logos Universal é pois a força ativa da criação, é Brahma, atividade criadora, sustentadora e preservadora do ciclo evolutivo de cada ser. A ele vos dirigis em preces, quando invocais forças para a realização de vossos destinos de luz, ansiando pela paz e pela harmonia. A ele vos sentis atraídos, irresistivelmente, quando atingis o término do período básico da consciência individual e tudo vos clama no íntimo sobre a necessidade de uma integração ao seio do Eterno. Brahma é a inteligência, é o comando, é, por assim dizer, a parte intelectual dirigente da força criadora. O Logos é a manifestação dessa força. São duas maneiras de designar aspectos de uma força única, a direção e a realização, Brahma e o Logos Universal. A essa força criadora referem-se as escrituras sagradas quando afirmam que no princípio era o Verbo e,
Após mostrarem ao homem de onde surgiu sua essência, passam os profetas a dar as recomendações que lhe permitirão voltar ao seio do Criador. Então assinalam a utilidade das normas de conduta que proporcionam a felicidade do retorno ao ponto de partida, Deus, Jeová, ou seja, o Logos universal. Pergunta: como devemos interpretar o fato de estarem sempre surgindo novas centelhas de vida? Ramatiz: a criação dessas centelhas obedece à necessidade de expansão do bem, que é uma característica a ele inerente. Tudo que é sutil, nobre, elevado, tende a expandir-se generosamente na multiplicação por amor. O bem é inesgotável, não tem limites. Essa peculiaridade da força criadora é que a faz produzir, infinitamente, novas centelhas de vida, as quais ao completarem o ciclo de evolução retornando à origem, serão instrumentos de reforço à expansão da força central da vida. Pergunta: em nossa compreensão tolhida e acanhada não concebemos a necessidade das centelhas de vidas criadas descerem a um contato tão estreito com a matéria. Parecer-nos-ia mais fácil que evoluíssem junto à essência da vida superior, sem se perderem num contato tão prolongado com energia condensada, constrangedora da natureza puramente espiritual desta centelha. Como entender tal necessidade? Ramatiz: assim como afirmam que o que está em cima está embaixo e que o microcosmo é reprodução do macrocosmo, poderemos chegar a entender esta necessidade de descida, através da análise da natureza humana em suas manifestações mais conhecidas. Há uma lição profunda de sabedoria em cada ser, se soubermos observar com olhos de ver. A natureza sadia do homem bem formado psicologicamente é otimista e feliz. Há uma dinâmica de trabalho e produção a transbordar, naturalmente, doente equilibrado, proporcionando-lhe aquela condição eufórica de quem traz em si o poder de realizar com os próprios recursos. Para ele a felicidade consiste em exercitar aptidões despreocupadamente, pois vivendo sob o influxo de uma orientação elevada, encontra alegria no exercício natural de suas atividades. Por outro lado, já podereis certamente ter observado o desgosto causado a uma criança quando um adulto intervém em seus brinquedos desejando organizá-los, por julgar-se mais capaz. O prazer de seus folguedos não se encontra no desejo de realizá-los mais perfeito e sim em coordenar, com sua própria imaginação, alguma coisa que exteriorize suas aptidões. Nessa possibilidade de externar-se em criações pessoais encontra sua maior satisfação. Tal como o homem de mente sã e a criança, exemplos de simplicidade e sabedoria da natureza não tolhida, a centelha de vida tem um programa construtivo, pródigo de beleza e prazer, no ciclo que percorre entre a separação do centro da vida e a sua volta consciente a ele. A vida é cheia de harmonia em seu aprendizado. Se percorrermos com olhos de ver essa longa caminhada, ela nos encantará proporcionando-nos somente alegrias através do reajustamento a possibilidades mais altas. A negação íntima ao esforço de subida é a única fonte de distúrbios, causadora de tantas mágoas a quem sofre sem perceber a função higienizadora da dor. O maior benefício que usufrui o espírito e que é a sua consciência individual, com o respectivo livre-arbítrio, transforma-se, frequentemente, pela má orientação que lhe é imprimida, em motivo de reajustes dolorosos e compulsórios, quando há um caminho reto e sádio a ser trilhado. O sofrimento é consequência da negação de ajustamento à lei. A alegria do aprendizado e da realização individual é o objetivo da descida. Assim como as mentes infantis procurais proporcionar atividades lúdicas e pedagógicas para desenvolver-lhes, alegremente, novas aptidões, a centelha individualizada recebe do poder central da vida a felicidade da realização e do progresso. Poderá assim usufruir o prazer de executar o bem numa atividade infindável, motivo de união cada vez maior com a harmonia da vida que atrai, incansavelmente, a vibração do amor, da evolução e da paz. Pergunta: poderíeis conceder-nos maiores esclarecimentos? Ramatiz: compreende-se, do que ficou dito,
que a condição de atividade e realização é uma lei que rege o macrocosmo e o microcosmo. Está no grande como no pequeno e ao invés de constituir inércia no ideal de paz, mesmo que no seio da divindade, seria o encarceramento do espírito, tolhendo sua atividade criadora e portanto sua felicidade. A fim de realizar-se a si mesmo, deve ele emergir no insulamento que o acordará para a condição de indivíduo, chamando simultaneamente, pelo contraste do amor que o envolve, a integração com o todo. A descida tem o objetivo de individualizar a centelha divina diversificada, dando-lhe consciência própria. No processo de aquisição da consciência individual, há a necessidade de começar a experiência do mais simples para o mais complexo. As formas densas acordam a centelha para a noção da diversificação e na aparente irracionalidade da vida material, estimulam a pesquisa e a luta pela unificação com o todo, que permanece presente por um lembrete vago, externado na ânsia de comunhão com o Eterno. Este anseio intensifica-se, à proporção que o vence as etapas de trabalho espiritual, na volta consciente ao ponto de partida, de onde se deslocara pela subdivisão da força central. A alegria da paz e do amor universal intensifica-se à proporção que se multiplicam os núcleos conscientes que a vibram. Por isso o bem é dotado de energia de expansão e multiplicação em centelhas de vida emanarem constantemente da força criadora. Não importa que, como no caso da descida, precise fechar-se no casulo da hibernação espiritual, dentro da matéria densa. Nessa hibernação conquista, através da intensa concentração em si mesma, a energia de reação a tudo que a impede de alçar-se à origem. No exercício de libertar-se, conhece-se e valoriza-se como parte do todo, reingressando nele voluntária e conscientemente. Então, em vez de usufruir a harmonia de forma passiva, capta e multiplica com os próprios recursos. Transfere-se da condição inicial de bateria carregada de energias benéficas concedidas pelo Criador, para de dinamo transformador na usina do universo. Através do impulso que lhe imprimiu o mecanismo da vida, aprendeu a produzir a energia construtiva do progresso, o amor universal. Capítulo 4 – A Mônada. Pergunta: gostaríamos de receber alguns esclarecimentos sobre o que é designado pelo nome de mônada. Ramatiz, na divulgação desses conhecimentos encontramos uma feliz oportunidade de demonstrar que, sob o véu de palavras estranhas, encontra-se oculta a mesma verdade meridiana que se divulga nos lábios humildes de um homem inculto, quando se refere, à sua maneira peculiar, aos conhecimentos espirituais que adquiriu. Desejamos romper o véu que envolve em palavras desconhecidas as verdades já disseminadas entre todos os homens. Quando um humilde caboclo tira o chapéu ao se referir respeitosamente à alma de um seu ex-companheiro de existência, está saudando, em espírito, aquilo que não reconheceria sob a designação de mônada. Estranharia se lhe afirmassem que ambas, alma e a mônada, são uma só coisa. Na incapacidade de compulsar livros espiritualistas, ele ignora que haja vários nomes para essa mesma ideia. Porém, como são chegados os tempos em que a luz não deve permanecer sob o alqueire, aparecem por toda parte estudos provocados pela ânsia de saber, característica do homem moderno, e as verdades eternas tomarão enfim um sentido novo. O Senhor criou o universo e nele colocou um homem. Assim rezam as Escrituras sem entrarem em detalhes sobre essa mágica maravilhosa do Pai. Ela ficaria oculta durante algum tempo, porém agora com os estudos da origem das espécies e da constituição única da matéria, abre-se campo à investigação científica para o fato de que a origem de tudo tem um só fundamento. Pesquisando no fundo dos mares como junto às estrelas, os homens chegarão a compreender que a vida em todos os seus aspectos é semelhante. Perceberão que há uma centelha de vida a reger todos os fenômenos e, encontrando-a como causa e princípio de tudo, compreenderão que há uma nova investigação a ser feita. Que espécie de unidade será essa que impulsiona, de forma sempre justa e homogênea em seu ritmo evolutivo,
a formação das espécies diferentes, conservando-lhes simultaneamente as características de dessemelhança e de evolução gradativa. A essa interrogação responderá a ciência com a existência da mônada ou centelha de vida, que percorre os diversos estágios evolutivos através da matéria densa, ordenando e dirigindo-a numa capacidade crescente de orientá-la, condensando-a em torno de si. A ciência, em seus diversos ramos, vem analisando múltiplos aspectos dessa ordem geral de progresso a que tudo obedece. A inteligência difusa e esparsa sobre tudo tem sido pressentida por vários cérebros de grande alcance, que não puderam levar às suas pesquisas a confirmação final da existência dessa centelha de vida na obra da criação. Este será um trabalho de síntese que caberá à ciência do futuro quando, de todos os pontos explorados da natureza, ressaltar uma característica comum e incontestável de ordem e evolução. A que elementos atribuir tal fator inteligente? Quando compreenderdes o mecanismo da natureza à saciedade, nada mais tereis a investigar senão a causa dessa ordem perfeita que rege tudo. E as inteligências iluminadas do futuro aprenderão o efeito de conjunto, coroamento de esforços milenários que tendes feito para a concretização do ideal de uma ciência feliz. Já então ela não estará inibida pelos preconceitos que no momento arrastam os cientistas a aceitar os efeitos sem investigar as causas, como cegos que sentem sob os dedos os objetos, impedidos de observar-lhes o conjunto total. A mônada ou alma das coisas é a partícula de luz que se destaca do centro da vida e atravessa as diversas escalas evolutivas em busca de sua reintegração ao todo. São as almas dos homens que já passaram pelas escalas primárias de evolução, no processo de aquisição da consciência lúcida de cooperadores da obra do Eterno. Capítulo 5. O Karma. Pergunta: temos notado que não são bem recebidas por todos as inovações introduzidas no ambiente espírita por união com os conhecimentos orientalistas. Há irmãos que julgam mais acertado conservar a pureza inicial das doutrinas esposadas. Que dizer a isso? Ramatiz: a pureza de uma doutrina apoia-se, essencialmente, na limpidez da consciência que lhe dá a vida. Quem se atém à letra que mata contribui para atoldar a beleza do ritmo evolutivo das ideias. Uma doutrina codificada pode ser comparada a uma semente organizada carinhosamente, introduzida no seio da terra, germina, produzindo um arbusto em terreno sáfaro. Os circunstantes, encantados, procuram regá-la, cercando-a de cuidados para que não se prejudique. Entretanto, alguns se apegarão tão profundamente à beleza do fenômeno de seu surgimento, que amá-la tal qual é, desejando que não cresça, para não se afastar da forma inicial que tanta alegria lhes proporcionou. Entretanto, quem já não ouviu falar de árvores que, enxertadas com espécies congêneres, produzem frutos de novo sabor, dotados de qualidades mais aprimoradas? Pergunta: alegam nossos irmãos que a doutrina já possui bastante luz, não necessitando da introdução de exotismos. Ramatiz: é inegável o valor espiritual aprimorado da doutrina espírita, especialmente por trazer a característica da universalidade de seus ensinos. Em nome dela e da caridade cristã que expressa tão bem essa característica primordial, torna-se possível aos espíritas a atitude de receber em seu ambiente doutrinário, irmãos provenientes de todos os setores e credos, que veem em seus postulados confirmações dos que anteriormente adotavam. Entretanto, a força iniciática de maior pureza contida no cristianismo redivivo é capaz de resguardar seus adeptos de um entrosamento prejudicial. Onde estaria a excelência de uma doutrina, que não fosse capaz de, pela análise lógica dos princípios estranhos, sobrepor-se a eles renovando-os? O foco de luz que se acendeu nos princípios espiritualistas quando surgiu o espiritismo cristão é de uma pureza tal que lhe permite assimilar, iluminando, as ideias provenientes de todas as origens. Nessa possibilidade baseia-se a grandiosidade de sua missão. Pergunta: fizemos, inicialmente,
Essas perguntas porque nos ocorreu a ideia de que seria melhor aceito o título de lei de causa e efeito do que a palavra karma que nos afeiçoamos através dos séculos. Ramatiz, que importa mais ao homem esclarecido, os termos utilizados ou a força renovadora do convívio com seus irmãos. Quem tem uma verdade maior é capaz de associar-se às verdades menores, fortalecendo-as e aprimorando-as. O significado da palavra karma harmoniza-se perfeitamente com a expressão lei de causa e efeito usada no âmbito espírita, porém ganhará novo brilho ao contato das verdades vividas com sentido cristão. Pergunta: como compreender essa última afirmação? Ramatiz: karma significa encadeamento dos nossos atos com as consequências que lhes sobrevêm. Será lógico então que, à proporção que o tempo passa, o homem usufrua os benefícios de seus atos acertados e seja constrangido a ratificar as atitudes impensadas ou errôneas. De um modo geral, essas situações vividas formam uma trama psicológica extensiva aos semelhantes, prejudicando-os ou beneficiando-os nesse contato mútuo, na condição de espíritos em trabalho evolutivo. Quem penetrou o sentido profundo do Evangelho poderá desenvolver com vantagem as atividades de sua libertação kármica, pois exercitará constantemente o amor ao próximo, aproveitando todas as oportunidades de socorrer. No momento em que for colocado diante de problemas semelhantes aos vividos no passado, saberá como conduzir-se, desfazendo a trama em que se enredara, contribuindo, simultaneamente, para a libertação dos irmãos envolvidos nas mesmas dificuldades. Pergunta: compreendemos o que afirma nosso irmão. Entretanto, como possuímos alto conceito dos valores adquiridos pelos que se entregam com sinceridade às práticas do espiritualismo de um modo geral, cremos que podem, com igual valor, enfrentar as provas kármicas que se apresentam, mesmo sem assimilar as luzes provenientes do espiritismo cristão. Ramatiz: são, realmente, capazes de testemunhos valiosos. Almas rijas, possuidoras de provada têmpera, dão seus testemunhos de pé. Amando a Deus e a verdade, nada será capaz de distorcer o sentido real do aprendizado que amam. São capazes de identificar as verdades mais cristalinas e de submeter-se, estritamente, à vontade do Eterno. Porém, a não ser aqueles que já alcançaram um elevado grau de espiritualidade capaz de permitir-lhes pairar acima da maior parte das contingências humanas, sofrerão muito mais se não contarem com o apoio proporcionado pelo Consolador, que tem a missão de socorrer as feridas abertas. Certamente os males serão curados por todo aquele que se submete a tratamento com decisão e valor. Porém a dor será menos sentida quando for possível colocar sol na chaga o bálsamo do amor fraterno, da solicitude amplamente recebida. Além disso, o hábito de esquecer-se de si mesmo no serviço ao próximo, cultivado nas atividades de cunho essencialmente cristão, desenvolve em torno do aprendiz uma atmosfera psíquica favorável ao esquecimento das próprias vicissitudes, encontrando lenitivo para os sofrimentos no gesto de amparar diretamente as dores alheias. Pergunta: como entender melhor essa situação? Ramatiz: após o advento do cristianismo, tornou-se viável no ambiente da Terra uma forma de aprimoramento espiritual antes quase totalmente impossível em virtude dos preconceitos reinantes, o exercício do amor fraterno incondicionalmente distribuído entre os homens. Nas práticas do ocultismo oriental sempre houve esse amor vibrado intensamente, através da certeza de nos acharmos todos ligados por uma origem e um fim comuns. Entretanto, a objetivação dessas verdades só se tornou possível quando a sociedade adquiriu determinados valores, que funcionaram como portas abertas ao exercício da fraternidade mais ampla. Era preciso esperar que o homem despertasse em si anseios de fraternidade universal e começasse a pô-los em prática através dos princípios de igualdade social, para introduzir-se, enfim, no âmbito da colaboração fraterna mais completa. As convulsões sócias drenaram o campo da humanidade.
Nos momentos de dor superlativa evidenciou-se a existência de uma única origem para os sofrimentos comuns. Há agora a possibilidade de surgir uma interpretação coletiva das verdades eternas com relação ao amor universal, impossível de ser sentida e vivida pelos homens de alguns séculos atrás, com raras exceções. É este, pois, o momento para a renovação do trabalho espiritual. Pelas dores coletivas que a humanidade enfrentou, cumpriu uma parte de seu karma, possibilitando o surgimento de uma espécie aprimorada de realização espiritual, cujo campo se abre diante de seus olhos, a grande seara do Senhor, a qual serão admitidos os trabalhadores de última hora. Pergunta: haverá, então, épocas para o surgimento de novas formas de trabalho espiritual? Deverão todos aderir àquela forma de espiritualidade considerada mais necessária, no momento, ao homem? Não significaria isso uma imposição contrária ao livre-arbítrio? Ramatiz: o homem evolui através de etapas sucessivas de libertação kármica e isso tanto se aplica ao indivíduo isoladamente como aos grupos espirituais formados através das eras. Há uma necessidade constante de adaptar os valores da revelação obtida à realidade do período kármico por que passa a humanidade. Por isso surgem através dos séculos as diversas formas de interpretar a verdade única, ainda não alcançada pelos homens em sua expressão total. Logo que o ambiente espiritual da Terra suporta uma nova faceta da verdade, ela é introduzida. Sucede, então, que os espíritos encarnados cujas experiências vividas já queimaram suficientemente os resíduos mentais e espirituais para aceitar a nova ideia, aderem ao novo plano de ação, como é mais uma fase da grande espiral que aproxima o homem do centro da vida. Entretanto, aqueles que se retardam na libertação kármica não podem acompanhar o andamento introdutor de inovações sucessivas nas interpretações da verdade. Enquanto não queimarem os resíduos kármicos que os mantêm fixados às suas ideias, não poderão aceitar as novas orientações, julgando-as mesmo como perturbadoras e as verdades a que se acomodaram perfeitamente. Não poderão ser condenados por agirem dessa forma, pois trata-se de uma contingência natural de evolução. Porém é preciso alertar constantemente os discípulos para a necessidade de manter uma atitude mental de firmeza junto aos princípios de ampliação constante da visão espiritual. Por mais pura que seja a doutrina abraçada, reservemo-nos o direito de analisá-la submetendo-a, seguidamente, à ação do pensamento esclarecido. Em caso contrário, estaremos fixados à letra morta, deixando de evoluir mentalmente no sentido de impregnar os princípios adotados com o perfume higienizador da experiência que tudo aperfeiçoa. As doutrinas surgidas através das eras são como vestiduras colocadas sobre os princípios puros da revelação. Só a eles nos devemos ligar, acompanhando a evolução kármica a que também se submetem. Assim como através das encarnações o espírito evolui mais rapidamente se não se detém junto às formas temporais, os princípios espirituais serão melhor aproveitados se nos desligarmos do aspecto externo que os envolve, seguindo-os em sua pureza onde quer que se encontrem. Amando-os dessa forma seremos fiéis, acompanhando-lhes a peregrinação através dos séculos e identificá-los-emos sempre com a alegria tanto mais intensa quanto mais perfeita for a forma temporária que os envolver. É condição indispensável ao progresso o abandono sucessivo das antigas formas de sentir e pensar por outras cada vez mais aperfeiçoadas, em consonância com o grau evolutivo alcançado pelo espírito que não deseja estacionar. Pergunta: em virtude de nos termos filiado ao Espiritismo nesta encarnação, não poderão ser levadas à conta de partidarismo as constantes solicitações que vos fazemos no sentido de definir roteiros entre as correntes diversas que nos surgem e nas quais identificamos profundos valores espirituais? Ramatiz: concebe-se a ideia de partidarismo quando alguém procura enaltecer, com exclusividade, um determinado setor de atividades em detrimento de outros. Porém,
Quando há o cuidado de selecionar o que é o mais proveitoso nos diversos elementos estudados, só se pode afirmar que está sendo feito um trabalho de análise com objetivos de progresso. Certamente que esse estudo precisa ser feito com isenção de ânimo capaz de credenciar os resultados obtidos e não encontrará apoio imediato nas almas afeiçoadas a uma forma particular de sentir. Todo trabalho espiritual exige vigilância e equilíbrio, confiança e fé. O discípulo só será vitorioso se for capaz de sobrepor-se às correntes contrárias que o influenciam como consequência do processo de evolução kármica. Pergunta: estranhamos, muitas vezes, que esse estudo comparativo dos aspectos doutrinários das diversas correntes espiritualistas não fosse feito anteriormente por vós através dos trabalhos já publicados, o que vos seria fácil, em virtude de possuirdes um médium de extrema sensibilidade e afinação apurada. Ramatiz: certamente que a cada médium cabe uma tarefa e nenhum valor real teria um trabalho que fosse reprodução fiel de outro já executado. Qual a utilidade de ampliarmos o trabalho de intercâmbio senão a de explorar aspectos novos dos temas abordados? Além disso, o médium é um intermediário de ideias alheias, mas poderá oferecer ou não campo favorável a elas. Os temas que o interessam e em que se especializou no passado serão sempre aqueles em que terá maior facilidade de colaborar, em virtude dos condicionamentos psicológicos adquiridos na formação do seu karma. Recolhe as ideias do companheiro espiritual, acrescenta as que já possuía e que possibilitaram a execução do trabalho e felicita-se por ter obtido para si e para seus irmãos novas expressões de entendimento. Já divulgamos suficientemente que não nos utilizamos de médiums mecânicos e sim intuitivos. Portanto, os trabalhos trazidos a eles são executados sob a forma de vivências, experiências que se cruzam umas sobre as outras, despertando-lhes uma necessidade premente de definir-se em torno do tema provocado. Podem considerar-se como laboratórios onde são executadas experiências a benefício de todos e colherão os valores adquiridos ao contato dessas lutas, nas quais são levados a consolidar a firmeza e a sinceridade de propósitos que lhes permitam sustentar-se na rota pré-traçada. Atendendo aos imperativos da programação kármica, aprimoram-se para melhor servir. Muitas vezes a mente do médium é atingida por sugestões contra e a favor de determinado tema, como meio de induzi-lo a buscar a solução junto de quem possa fazê-lo. Se não souber resistir, sucumbirá aos temores. Ao contrário, se decidir-se a vencer, encontrará quem o apoie, utilizando-se dele como de um terreno revolvido no qual a semente facilmente brotará. O trabalho mediúnico, fonte de resgates kármicos, é feito de abnegação e esforço, pois quem o executa não dá somente o que tem. Precisa buscar o material de suas realizações, colocando-se em posição ereta entre correntes mentais divergentes, para atingir uma visão que ultrapasse a sua própria. Nessa tarefa preenche as lacunas de seu karma, adquirindo possibilidades de beneficiar o próximo. Pergunta: não compreendemos por que razão tanto nos assediam no momento as perguntas sobre a necessidade de nos firmarmos nos conceitos espíritas que adquirimos com amor na presente encarnação. A nosso ver, tanto serviríamos ao bem filiados a essa como àquela doutrina, já que não nos consideramos entidades rotuladas e permanecemos ligados a uma ideia ou doutrina enquanto reflete aos nossos olhos, com maior fidelidade, a ideia do bem. Já que nosso irmão afirma ser essa experiência a parte do trabalho aceito como fonte de resgate kármico, gostaríamos que interpretasse os fundamentos reais de tal ocorrência. Ramatiz: veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Assim lançava Jesus o desafio a quem desejava vencer as trevas da incompreensão. Para que tudo se clareie em nossa volta é preciso que façamos dos nossos olhos e ouvidos espirituais instrumentos que nos habilitem a uma percepção maior da verdade. Por que seria o médium lançado no turbilhão das experiências senão para que se tornasse capaz de vencê-las?
Há uma causa real para cada dificuldade que surge no caminho e só vencerá quem souber sobrepor-se, definindo-se sem receios vãos. O karma de um espírito é como um fio, através do qual deve ele subir para alcançar abrigo seguro, como uma corda lançada da muralha da fortaleza onde deseja refugiar-se das intempéries e dos perigos. Entretanto, deve primeiro adquirir convicções que funcionem como nós dados na corda a fim de facilitar a escalada. O médium tem uma missão a cumprir no serviço ao próximo como parte integrante de sua libertação kármica. Se na escalada espiritual que deve realizar não souber firmar-se em convicções próprias, é pouco provável